A Gênese segundo o Espiritismo. Capítulo 8. Teorias sobre a formação da Terra. Temas abordados: teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação, alma da Terra. Teoria da projeção. 1. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nestes últimos tempos, nota 82, é a de Buffon, nota 83, quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época, vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon. Dessa uniformidade, que eles são de ter sido postos em movimento pela mesma causa. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas, que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, o sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. Nota 82. Final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Nota 83. Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1707 a 1788, naturalista francês. Os planetas seriam assim partes da substância incandescente do solo e, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos e, quando a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria, ao cabo de certo tempo, a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois o desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até ao Equador. Tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que, menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual e dentro de 93 mil anos veria o termo da existência da natureza organizada. 2. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase de todo, pelas razões seguintes. Primeira, durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta podia ocasionar a destruição deste último. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de uma matéria gasosa, bastante rarefeita, nota 84, entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, um choque violento com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. Nota 84. A ciência atualmente define os cometas como blocos de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Quando um cometa se aproxima do Sol,
o gelo superficial se evapora, formando uma bola de vapor que adquire a forma de longa cauda. Hoje, sabemos que os cometas não são tão inofensivos quando se chocam com planetas, mas em choque com o Sol não causaria qualquer dano a essa estrela. Segunda, a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada, até o presente, confirma que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência hão permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se, em geral, que é um globo composto de matéria sólida cercada de uma atmosfera luminosa ou fotosfera que não se acha em contato com a sua superfície. Nota 85. Nota 85. Allan Kardec completa a dissertação à altura da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas se encontra nos estudos e leituras sobre astronomia de Camille Flammarion. Terceira, ao tempo de Dufan, somente se conheciam 6 planetas de que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com o movimento único de projeção. Nota 86. Nota 86. Juno, Ceres e Palas são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Asteroides são fragmentos de rocha que giram em torno do Sol. Quarta, reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento, desde que Fourier descobriu a lei do decrescimento do calor. A Terra não precisou apenas de 74.000 anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Nota 87. Nota 87. Estima-se que a Terra tenha iniciado seu processo de formação há 4.600 milhões de anos. O processo de solidificação da crosta teria ocorrido nos primeiros 500 milhões de anos. Quinta, Buffon unicamente considerou o calor central da Terra, sem levar em conta o dos raios solares. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, que, em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui, de a muito, senão em parcela insignificante, para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre devidas à ação preponderante do calor solar, capítulo 7, item 25. Permanente que é o efeito dessa causa, ao passo que o do calor central é nulo ou quase nulo, a diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessária a extinção do Sol. Nota 88. Nota 88. Allan Kardec. Vejam-se, para maiores esclarecimentos sobre este assunto e sobre a lei do decrescimento do calor, cartas acerca das revoluções do globo, pelo Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta 2. Esta obra, à altura da ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, encerra um estudo geológico de grande interesse. Teoria da condensação. 3. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como a que a observação melhor justifica, a que resolve maior número de dificuldades e que se apoia, mais do que todas as outras, no grande princípio da unidade universal. É a que deixamos exposta acima, no capítulo 6,
uranografia geral. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado: estado primitivo de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura tornou possível. Diferem, no entanto, em pontos essenciais e é provável que, se Bifan vivesse atualmente, adotaria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. Teoria da incrustação. 4. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos desta teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte: Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vetustez que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade e também os geólogos. E foi um simples Campônio, nota 89, quem os pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustador muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegará à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar. Nota 89. Allan Kardec, Miguel de Figganier, autor da Chave da Vida à Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu aos satélites um raio magnético atrativo, que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e huminal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara. As atmosferas se confundiram e começou a despertar a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado da luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isto se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a de civilização mais antiga, o África, a raça negra, o Europa, a raça branca e o América, a raça vermelha. Assim, certos animais, de que apenas os despojos são encontrados, nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Os fósseis, que se encontram em climas sob os quais não teriam podido existir neste mundo, viviam sem dúvida em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. 5. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz, é certo, como a Terra se teria formado,
mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo? Cada um daqueles mundos, o Ásia, o África, o Europa e o América, que se pretende haverem trazido os materiais que lhes eram próprios, teria uma geologia particular, diferente da dos demais, o que não é exato. Ao contrário, vê-se, primeiramente, que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição, superpostas em toda parte, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado a outro dos mares, da Europa à Ásia, à África, à América e reciprocamente. Essas camadas que dão testemunho das transformações do globo atestam que tais transformações se operaram em toda a sua superfície e não apenas numa porção desta, mostram os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo. Igualmente, mostram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme e a mudar por toda parte de caráter à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra por adjunção de muitos mundos diferentes. Ademais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar que ocupa o vazio deixado pela Lua se esta não se houvesse recusado a reunir-se às suas irmãs. Que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar, expulsando deste o mar? 6. Semelhante sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização delas. Mas, uma vez que essas raças puderam proliferar em mundos distintos, por que não teriam podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade maior. Efetivamente, quaisquer que fossem a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastrosos haviam de ser os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico hajam podido resistir-lhes, para, em seguida, despertarem tranquilamente. Se fossem unicamente germens, em que consistiriam? Como é que seres inteiramente formados se reduziriam ao estado de germens? Estaria sempre a questão de saber-se como esses germens novamente se desenvolveram. Ainda aí, teríamos a Terra formar-se por processo miraculoso, processo, porém, menos poético e menos grandioso do que o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão, da sua formação, uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Notas 90 e 91. Nota 90. Allan Kardec. Quando tal sistema se liga a toda uma cosmogonia, é de perguntar-se sobre que base racional pode o resto assentar. A concordância que, por meio desse sistema, se pretende estabelecer entre a Gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois que a própria ciência o contradiz. O autor da carta acima, homem de grande saber, seduzido, um instante por essa teoria, logo lhe descobriu os lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. Nota 91. Ver nota explicativa, página 375.
Alma da Terra. 7. A alma da Terra desempenhou o papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se esta ideia tem melhor fundamento. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco, sem os órgãos necessários à sua manifestação? Se, portanto, a Terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito mesmo da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que a do pólipo, visto que a Terra não tem, sequer, a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que lhe atribuíram à alma, fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio. Em resumo, um como espírito superior, o que não é racional, porquanto nunca nenhum espírito se achou menos bem aquinhoado, nem mais aprisionado. Ampliada neste sentido, a ideia da alma da Terra tem, então, de ser arrolada entre as concepções sistemáticas e quiméricas. Por alma da Terra, pode entender-se, mais racionalmente, a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual, ou, melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Em tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da Terra, porquanto não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto ao seu governo, como um general é ao comando de um exército. Um espírito, incumbido de missão tão importante qual a do governo de um mundo, não poderia ter caprichos, ou, então, teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis a seres capazes de isso contravir a seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da lua é que houvera dado causa a que a terra ficasse incompleta. Há ideias que a si mesmas se refutam. Revista Espírita, setembro de 1868.